E aí, galera, tudo bem? Vamos então à nossa seleção de questões sobre minorias. Complemento obrigatório da aula teórica que vimos já sobre o mesmo assunto. Imediatamente eu já vou compartilhar a tela com vocês. Eu estou aqui no livro 1 do Prática de Provas, na página 13, e nós vamos começar com a questão 115. A minoria aqui em destaque são os índios. O que eu vou expor? Tu já recebeu essa seleção, então tu já conhece qual é a ordem das questões, tu já deve ter feito essas questões naturalmente, e eu vou destacar aquilo que no texto é mais importante, mas eu vou fazer em ritmo de prova. Então, vou começar com o enunciado, que diz assim, ó, as informações sobre a dança chavante, a partir delas, conclui-se que o valor da diversidade artística e da tradição cultural dessa dança, né, apresentados, originam-se da. Olha só, eu vou destacar três coisas que são importantes nesse texto, a partir da, uh, da parte do professor de dança, aqui, ó, quando ele diz que o padrinho é como um professor, logo depois ele vai fazer um destaque interessante sobre esses tipos de danças que vêm dos primeiros chavantes, exclusivamente deles, a tradição cultural deles, e depois vai dizer que até hoje essa cultura existe. É um texto que é atual, né? Já do século XXI. Então, o que eu vou concluir aqui? Tá? Eu vou concluir assim, a iniciativa cultural do indígena para a prática da dança e do canto. Não se origina da iniciativa individual, na realidade, é uma questão de grupos, estamos falando de uma situação cultural do indígena. Excelente forma física apresentada pelo povo chavante. Não, é uma tradição cultural, correto? Até diz, né, que exige uma coisa física, mas não é a diversidade artística, a tradição cultural não vai se traduzir na forma física, né? Multiculturalidade presente, uma resposta meio chavão do chutador, eu gostaria de dar, a Índia multicultural. Não, mas é chavante. Não é multicultural nem entre os índios, é só dos índios chavante. Inexistência do planejamento estético da dança. Não poderia ser possível ser uma tradição cultural e não ter um planejamento estético. Tipo, uma coreografia, não é porque é índio que não vai ter planejamento. Não? E, finalmente, a letra E, preservação da identidade entre a gestualidade ancestral e a novidade dos cantos. Tá ligado com as questões de índio? Vou fazer comentários sempre assim, retomando a aula nessa correção, porque eu acho que ela é bem sensível, bem interessante para nós. Né? As questões sobre índios, o patrimônio oral, correto? O patrimônio gestual são muito significativos, né? Porque você sabe que os índios brasileiros nunca tiveram escrita. Então, o registro oral e também o registro gestual são muito significativos, né? As cores, tudo aquilo que prescinde, dispensa a escrita, a fala, correto? Beleza. Olha só que interessante, agora nessa questão 118. E aqui, essa questão da minoria, página 14, ela vai estar relacionada com a cidadania em si, tá? Sobretudo, nesse caso, a questão do oprimido no âmbito social, ok? Então, a gente tem uma relação do teatro oprimido, para falar sobre o método teatral, e a pergunta mais abaixo é assim, considerando as características do teatro do oprimido apresentados, tá? Antes de concluir, eu vou destacar algumas coisas que são bem importantes nessa questão. Vocês estão ligados que essas questões das minorias talvez sejam as mais relevantes em termos de entender o quanto o Enem é uma prova inclusiva, enquanto a perspectiva do Enem é social, enquanto ela está focada nas classes C e D e aí por diante. Primeiro, a própria menção do autor, né, o Augusto Boal, que é um teatrólogo brasileiro que dimensiona essa coisa do teatro do oprimido, veja o nome teatro do oprimido, correto? Mais abaixo, por exemplo, depois do oprimido, entre parênteses, ele vai dizer assim, ele propõe condições práticas para que o oprimido se aproprie dos meios de fazer, no teatral, correto? Nossa, parece meio comunista, né? O oprimido se apropriando dos meios de produção, por exemplo, correto? Mais abaixo ele vai dizer que todos podem desenvolver essa linguagem. Isso é uma coisa que no Brasil é absolutamente inédito, do oprimido ter um lugar de fala. Lembra dos livros que nós mencionamos lá nessa aula, né? Livros como Torturado, que pela primeira vez você vê o oprimido expressando-se por si, a mesma coisa
avesso da pele, em que tu vê o cara que sofre preconceito racial falando por si. Então, isso é uma tendência bastante evoluída no esquisito da cidadania. E mais abaixo ele vai dizer assim, a frase seguinte: trata-se de um teatro em que o espectador é convencido a substituir o protagonista, ou seja, o oprimido passa a ser o protagonista, correto? Aqui tem uma seleção bem interessante de informações para responder o seguinte. Tá? Aqui eu vou concluir desse teatro do oprimido. Olha a letra A. É um modelo teatral tradicional. Não, esquece a letra A. Tudo ao contrário. Não tem nada tradicional, nem a tradição do teatro por si, nem a tradição, muito menos a tradição brasileira. A forma de recepção desse modelo teatral se destaca pela separação entre atores e público, na qual os atores representam seus personagens. Não, não é o contrário. O público passa a ser integrado na condição de ator. Passa a ele ser o protagonista, ok? Essa questão no final vai ser fácil, porque as afirmações que eles fazem são ridículas aqui. Olha C. Sua linguagem teatral pode ser democratizada e apropriada pelo cidadão comum, o oprimido, no sentido de proporcionar autonomia crítica, ou democratizar o cidadão comum, autonomia crítica para compreensão e interpretação do mundo que vive, virar protagonista. É a resposta, não tem a menor dúvida, correto? E depois, o convite ao espectador para substituir o protagonista e mudar o final da história evidencia que a proposta de bola se aproxima das regras do teatro tradicional. Não, não, fora. E a metodologia teatral do teatro oprimido segue a concepção do teatro clássico aristotélico. Não. Clássico e tradicional é tudo que tu não pode marcar nessas alternativas, beleza? E tu entende que a visão do oprimido aqui ela é muito significativa por dar protagonismo para o oprimido. Isso em qualquer arte brasileira, ou nunca ocorreu, talvez se ocorreu primeiro no teatro, um pouco antes do teatro, com certeza na música, e muito, mas muito recentemente passa a acontecer daí na literatura. Por isso nós destacamos, por exemplo, gente como Faleiro de Supridores, o Torturado de Itamar Vieira, e sucessivamente. Beleza? Então vamos à página 34 para a questão 132, questão que agora parece uma das minorias mais frequentes, provavelmente, que é mulher, correto? Lembro que daí para me dizer se tu não viu a aula teórica, agora tu está meio que boiando. Mas desde quando mulher mulher é a maioria da população, e aí por diante. Mas aqui nós tratamos a minoria como minoria de direitos, correto? Qualquer vulnerabilidade social, e a mulher tem várias, vai se configurar nesse sentido. Desde a questão do salário até a exposição da violência urbana, feminicídio. Aí na primeira frase, que resolve para nós praticamente tudo, lugar de mulher também é na oficina. Okay? Você está vendo que o elemento de destaque ali vai ser o também. Esse também vai resolver tudo para nós. Aí o texto vai se desenrolar falando sobre o aumento de mulheres matriculadas em cursos de área automotiva na prefeitura de São Paulo, né? Então, tu vai ver depois na sequência Uberlândia, Minas Gerais. Tu vai ver que na sequência o texto pergunta: na produção de um texto são feitas escolhas referentes à sua estrutura, que possibilitam inferir o objetivo do autor. Nesse sentido, no trecho apresentado, no enunciado lugar de mulher também na oficina, corrobora qual objetivo textual? Olha só. Demonstrar que a situação das mulheres mudou na sociedade contemporânea, porque agora também é na oficina. Antes de mulher, os mais idiotas, sexistas, vão dizer que lugar de mulher na cozinha, no fogão, na área, fazendo faxina, aquela bobajada, imbecilidades. Agora, quando tu diz também na oficina, significa que é onde ela quiser. É lá onde era antes e também agora na oficina. Pode ser a resposta. Defender a participação da sociedade, da mulher sociedade atual. Veja como é importante, pessoal, ter uma noção de tipologia textual, voltando a aulas anteriores, tá? Esse texto que tu está lendo aqui, ele é muito mais informativo do que apelativo. Né? A função desse texto é referencial. Diz que também é a única frase que tem um certo cunho apelativo, é a primeira, porque depois a tendência é mostrar que isso já está acontecendo, não defender, ok? Talvez se fosse informar um aumento da participação, ok, informar, mas não defender. Vou tirar B. Comparar esse enunciado com o outro. Não, o pessoal, quando fala em comparar, tem que ter os dois, né? Está entendendo? Não pode comparar só mencionando um dos dois. Ou menciona os dois e compara, não é comparação. Criticar a presença de mulheres nas oficinas. Não, não. Se não é apelativo, como eu disse na B, não vai ser agora apelativo na D. Tá? Letra E, distorcer
O sentido da frase do garoto de mulher na cozinha. Distorcer, não. Distorcer tem conotação negativa. Talvez consertar essa bobagem, mas não distorcê-la, correto? Talvez anulá-la, consertá-la, melhorá-la, mas não distorcê-la, beleza? Cara, se tu é sexista ou machista, tu vai aprender um monte nessas aulas e correções que eu espero que tu deixe de ser, porque senão tu vai errar as questões. Isso não é o pior que vai acontecer na tua vida, tá? Porque ela já está meio errada pensando isso. Nós estamos agora, pessoal, temos agora uma questão aqui na página 40, questão 110, que depois nós vamos voltar quando estiver trabalhando as minorias caso a caso especificamente. Aqui eu estou dando um panorama geral. Essas minorias serão estudadas progressivamente. Uma poesia de um cara que cai bastante na dessa temática, esse J. Lima, Jorge Lima, que tem essa temática negra, embora ele mesmo não seja, né? Esse cara é um médico paulista que escreveu bastante sobre preconceito. Tu já leu o poema? O poema vai te dizer, vai te falar sobre a questão da negra, o sofrimento, a produção cultural e por diante. E tem uma frasinha que eu vou destacar antes de ler o enunciado, que é aquela ali, ó, a raça que te enforca, enforca-se de tédio negro. Tá? Essa questão também eu gosto muito de usar na ideia de interpretação da poesia, porque tu vê que tem uma troca de pronomes ali, né? De segunda para terceira pessoa. A raça que te enforca, e vocês estão vendo que o vocativo todo é negro, né? Desde o título lá, olá negro e até negro. Então, quando eu digo a raça que te enforca, enforca o negro. Essa raça enforca-se, terceira pessoa de tédio, correto? Acho que isso vai responder bastante o problema que a gente pode ter de leitura aqui. Deixa eu te mostrar as alternativas. O enunciado pede: o conflito de gerações de grupos étnicos se reproduz, na visão do lírico, um contexto social. Contexto social instalado por modernização dos modos de produção, nada a ver. Consequente enriquecimento dos brancos, não. A gente está falando do ponto de vista dos negros, que a alternativa nem menciona. Preservação da memória ancestral e resistência negra, apatia cultural dos brancos. Eu acho essa uma muito boa resposta, porque a preservação da memória ancestral é o corpo do poema, a manutenção do poema, quando ele diz, por exemplo, que não apagarão suas almas, a tua alma negro, correto? E a apatia cultural é o verso que eu li antes, né? Enforca-se de tédio, correto? B vai ser a resposta. E a C, a superação dos costumes antigos por meio de incorporação dos valores colonizados. Não. Aqui, justamente, é a manutenção da cultura, então, não a superação de costumes antigos, é a sua valorização, manutenção, preservação. Nivelamento social de descendentes de escravos e de senhores. Não. Não, a ideia da opressão, embora ainda haja manutenção dos costumes dos negros, a ideia da opressão está presente, então não é nivelamento. Antagonismo entre grupos de trabalhadores, lacunas de hereditariedade. Cara, olha só, não tem antagonismos. Os trabalhadores mencionados aqui são os negros e não tem lacunas de hereditariedade. Na realidade, há uma continuidade nessa hereditariedade, correto? Tu nota que, além da questão das minorias, eu pontuo bastante os aspectos de vocabulário, né? Está entendendo? O cara que faz essas questões, isso é uma coisa que eu gosto de dizer praticamente em todas as aulas, em todas as correções. O cara que faz essas questões, ele não tem muitos recursos, além, tu vê que essas questões têm um baixo nível conteudístico gramatical, entendeu? Então, você tem que fazer um jogo de palavras, correto? Esse jogo de palavras está muito alicerçado nesses aspectos de vocabulário, correto? Então, esse joguinho aí, se tiver um pouco de atenção, é claro que eu sempre peço aquilo que talvez não possa me dar no Enem, que é calma, paciência, tranquilidade, entendeu? E não fazer uma pressa, uma afã enlouquecida ao ponto de não ver, não perceber essas diferenças, ok? É claro que sabendo mais, vai fazer com mais calma, entendeu? A melhor forma de ficar calmo numa prova é saber o conteúdo, saber o que fazer, ter domínio, correto? Então, acho que a partir daí vai ser melhor para ti. Esses momentos, essas questões pontuais em que a gente vai crescendo, entendendo como responder as questões, qual é o objetivo das questões, qual é a índole, o jeito da prova, é isso que vai baixar um pouco a tua bola e também vai te permitir aumentar o nível de atenção, correto? Você está vendo que agora eu estou na página 46 desse livro. E a questão vai ser a 127, em que novamente voltam
à baila as questões indígenas, né? Nessa questão, eu também gosto dessa questão para trabalhar a expressão na verdade. Mas aqui eu vou juntar as duas coisas, porque na verdade é um nexo, é uma ajuda adverbial, na realidade, mas eu estou empregando aqui como nexo. E vou te perguntar, pergunta difícil, mas só para tu aprender, tá? Esse nexo, na verdade, ele é usado como um nexo de retificação ou ratificação. É para retificar ou para ratificar. Tipo assim, ó, eu uso, na verdade, para confirmar uma informação ou para alterar uma informação. O que tu acha? Confirmar ou alterar? Quando eu digo assim, ó, na verdade, o que se chama genericamente de índios é um grupo de mais de 300 povos. Significa que as pessoas imaginam que os índios são um corpo homogêneo de pessoas, costumes e línguas, correto? Se tu ler esse texto aqui, tu vê que ele enfatiza muito. Na próxima frase, ó, cada um desses povos possui diferentes histórias, né, tradições, conceitos e olhares. Então, tu não vê que o objetivo aqui é enfatizar que é uma miríade, essa palavra é linda, né? Miríade quer dizer uma quantidade enorme de povos, culturas, línguas e por diante. Então, vou voltar para a minha pergunta. Na verdade, é um instrumento de retificação, não de confirmação. Alteração e não ratificação. Beleza? Retificar, alterar. Ratificar, confirmar. Anotou aí? Vamos ver o enunciado, então. Considerando as informações abordadas no texto, ao iniciá-lo com a expressão na verdade, o que o autor quer fazer? Ao expor as características comuns entre os povos indígenas do Brasil e suas ideias modernas e civilizadas. Não são as características comuns, né? Essas são as características diferentes, correto? Trazer uma abordagem inédita sobre os povos indígenas do Brasil e assim ser mencionado e conhecido como especialista, isso disso. Eu não sei se é inédita, né? Talvez ele esteja comentando uma opinião comum, mas essa ideia não é inédita. Mostrar aos povos indígenas vivendo em comunhão com a natureza, por isso sugiro que se deve respeitar o ambiente. Isso é alternativo politicamente correto, mas não tem a ver com o texto, né? Te liga. Usar a conhecida oposição entre o moderno e o antigo como uma forma de respeitar a maneira ultrapassada como vivem os povos indígenas. O cara aqui, ó. Nunca tu vai marcar uma alternativa que critique uma minoria. Nunca. Isso não existe. Se tu marcou de rever os teus conceitos. Primeiro, tu está duplamente errado. O texto não diz isso. E tu nunca vai atacar uma minoria no texto do Enem, na vida ou em qualquer outro planeta. Ok? Esquece a letra D. E a letra E, apresentar informações pouco divulgadas a respeito dos indígenas do Brasil, para defender o caráter desses povos como civilizações, em contraposição a visões preconcebidas. Entende que a alternativa ela é completamente inclusiva, elogiosa, minoria, descritiva da minoria. Os índios são uma civilização, os índios têm características culturais múltiplas, eles são complexos, eles são pessoas, correto? Cara, se a Igreja Católica decidiu isso aí no século XVI, não é possível que as pessoas não entendam isso ainda hoje, na verdade. Muito bem. Olha a página 53, onde nós iremos para a questão 105. Cara, nessa questão aqui 105, a gente tem uma gravidade agora, uma pergunta muito séria, né, sobre outra minoria, que a gente nem imaginaria, né, mas basta um cliquezinho, um empurrãozinho intelectual e tu te liga, né, que as crianças do Brasil são uma minoria nessas questões de direito e de proteção, né? Quais são as principais situações pelas quais a criança vai passar como minoria e como deturpação de seus direitos? A violência sexual, que é o caso aqui, né, violência sexual infantil, e também apanhar, correto? É uma coisa que você sabe, ainda faz bastante parte da cultura brasileira. Você está vendo que, vamos lembrar alguns dados também, não deixam me passar, se eu não estiver falando, porque é importante para nós. Nós temos aqui a típica publicidade institucional, lembra dela? Aquela ideia que o governo faz uma propaganda chamada campanha. Ela está naturalmente também caracterizada pelo uso da modalidade injuntiva. Denuncie, ligue e aí por diante, correto? Imagem muito forte ali, né? E aí, quando tu tem a questão 105,
cara vai te dizer assim, ó, os meios de comunicação podem contribuir para a resolução de problemas sociais, entre os quais o da violência sexual infantil. Nesse sentido, essa propaganda ela utiliza a metáfora do brasileiro para informar crianças vítimas de abuso sexual. Não é informar, né? O injuntivo não é bem informar e também não são as crianças, né? O foco. A criança talvez nem saiba, isso é o mais horrível, né, da situação que esteja acontecendo. Denunciar a ocorrência do abuso sexual contra meninas, com o objetivo de colocar criminosos na cadeia. Não são só meninas, né? E, além disso, o objetivo da campanha não é colocar os criminosos na cadeia, é fazer tu denunciar para evitar a violência. Beleza? Dar a devida dimensão do que é o abuso sexual para uma criança, enfatizando a importância da denúncia. Aí é melhor que a letra A, tá entendendo? Porque daí o injuntivo, o denuncie, enfatiza a importância da denúncia. Correto? E a verdadeira dimensão é isso, né? O pesadelo chegar desse sonho. Tá? Muito boa campanha. Letra D, destacar que a violência sexual infantil predomina durante a noite. É só uma metáfora. Não quer dizer que predomine durante a noite, é só uma metáfora. Que requer maior cuidado dos responsáveis nesse período. Não, requer cuidado o tempo inteiro. Né? E a letra E, chamar a atenção para o fato de que o abuso infantil pode ocorrer durante o sono. Não, mesmo ingenuidade, não é esse o objetivo. Né? Sendo confundido com pesadelo, não, o objetivo não é esse aí. Beleza? Muito bem, ficamos aí então com a letra C, Canadá. E vamos à página 85. Na página 85, estaremos fazendo a questão 120. Olha que interessante, a 120. O que tu tem daí? Está aqui no direito, né? Você passei. Isso aqui. Esses chopes dourados. E que, coincidentemente, a gente tem também uma situação de violência, né? Violência contra crianças, novamente, aí do ponto de vista da violência física. Vocês lembram desse poema, né? Eu gosto de usar também esse poema na questão de nexos, porque nós teremos essa aula, esse poema vai aparecer também ali, que é quando tem essa relação do quando a geração do meu pai batia, quando a minha geração batia, aí chegou essa hora, correto? O nexo temporal aqui é muito significativo para caracterizar esse intervalo geracional em que as pessoas antes aceitavam, naturalizavam, como é que é a palavra tradicional hoje? Tradicional não. A palavra contemporânea para essa situação, normatizavam essa relação e hoje não, já não normatizam mais, tá? Então, tu tem a pergunta que é assim, ó, ao expressar uma percepção de atitudes e valores situados na passagem do tempo, quando, o eu lírico manifesta uma angústia, correto? Tá, como é que vai ser a angústia desse eu lírico? É uma angústia sintetizada na compreensão da efemeridade das convicções antes vistas como sólidas. Olha só, aqui tem várias situações interessantes. Tá? A angústia não está pela efemeridade, é de efêmero, né? Que passa rapidamente. Nada a ver, cara. Mas nada a ver. Pensa bem, né? É de uma geração para outra. Começa na geração do pai do cara, atinge a geração do cara e só vai se conscientizar com essa geração de agora. Mas isso não é efêmero, isso demorou anos, tá enganado? A angústia não é pela efemeridade, ao contrário, é pela permanência. É a permanência que deixa o cara louco. Cara, eu aguentei isso do meu pai, eu impus isso para o meu filho durante toda a minha vida. Então não é efêmero, correto? Consciência das imperfeições aceitas na construção do senso comum. Aí o contrário da letra A, está entendendo? O que é a consciência das imperfeições? É que ele está fazendo uma coisa errada, mas que toda a geração dele fez o senso comum. Aí a tua resposta. É isso que a gente chama de normatizar. Era normal bater, todo mundo aceitava bater. Senso comum, normatização, correto? A letra é B. Mas se revolta das novas gerações contra modelos tradicionais de educação, não, mas olha só, está focado na angústia dele. Inclusive, no enunciado, o cara sempre lembra, a alternativa tem que preencher aquele enunciado ali. E no enunciado, ele está falando sobre a angústia dele, e não das novas gerações, correto? Incerteza da expectativa de mudança por parte das futuras gerações, não. Não, ele tá se dizendo até pelo último verso amaldiçoado, porque todo mundo já entendeu que não dá para bater em criança mais. Então, não dá. E a letra E, crueldade atribuída à forma de punição praticada pelos mais velhos, mas não tão mais velhos assim. Tá entendendo?
Porque, na realidade, a geração dele, nossa contemporânea, talvez já esteja ela fazendo a mesma coisa, entendeu? Vou parar para compartilhar de um instantinho aqui para te dizer um negócio. Cara, é muito pontual a questão do vocabulário. O Enem trabalha com isso de uma forma insana. Ou seja, tu não pode jamais deixar de prestar atenção nesses detalhes. Isso não são detalhes, na realidade, a questão é exatamente sobre isso aí. Feito desabafo. Vamos voltar agora das questões. Então, aqui nós ficamos com letra B, e a nossa próxima questão está na página 99. Está ligado aqui, né? Nós estamos fazendo uma questão que está diretamente relacionada com a minoria de crianças. Minorias, vocês lembram da aula teórica, que são protegidas, grande parte das vezes, por leis, às vezes, que não resolvem. No caso da criança, Estatuto da Criança e Adolescente. O chamado ECA, que já vem lá nas suas primeiras proposições desde a década de 90, que obviamente proíbe a violência contra a criança. Então vamos à página 99 para a questão 28. Nesse caso, aí a gente tem uma situação que vê que a situação das minorias do Brasil é tão brutal que várias delas, velho, criança, adolescente, negros, índios, aparecem com um foco na questão da violência, entendeu? São pessoas que apanham, são pessoas que são mortas. A gente tem várias estatísticas das piores globais na violência contra essas minorias. É o caso, por exemplo, dos transexuais no Brasil, transgêneros no Brasil. Nós somos um dos países onde mais se agride e se mata essas pessoas. Olha como é que é a questão 28. Quem bate na mulher machuca a família inteira. Olha a ilustração que a pessoa faz. São super fortes. Eu não sei vocês, mas eu que sou um cara da família, vejo isso aqui e me apavora muito, tá entendendo? Com aquilo que a criança pode estar pensando, né? Não só no papai monstro ali pintado, como também o constrangimento, né? A Aninha ali talvez esteja achando engraçado o negócio, mas a mãe tu vê com uma cara de constrangimento total, né? Aí tu tem, de novo, né? Campanha é publicidade institucional. Qual é a tipologia injuntiva? Olha, por exemplo, ali a Ligue 180, não se cale, interativo, ok? Foco minoria aqui, a minoria no geral da família, que é o conjunto duplo de mulher e criança, correto? Aí nas campanhas publicitárias a gente pode evidenciar problemas sociais. Qual é a finalidade desse cartaz aqui? Alertar os homens agressores sobre as consequências dos seus atos. Será, pessoal, que o foco são os homens agressores? Acho que não, né? É o público em geral. Conscientizar a população sobre a necessidade de denunciar a violência doméstica. Olha o foco injuntivo, né? Conscientizar da necessidade de denúncia. Quase sempre a resposta nessas perguntas sobre campanhas, né? Instruir as mulheres sobre o que fazer em caso de agressão não são só as mulheres, é qualquer um. As mulheres também. Despertar nas crianças a capacidade de reconhecer atos de violência doméstica. Não é nas crianças. As crianças dificilmente vão ter essa noção. Exigir das autoridades a capacidade de reconhecer. Exigir das autoridades ações preventivas. Não, cara, olha só, olha o que você está marcando. É a autoridade que fez isso. Então, a autoridade não vai exigir da autoridade fazer uma ação preventiva, na verdade. E a autoridade pedindo a colaboração da população. Tipo, nem sempre a autoridade vai poder ver isso. Então, tu precisa que a população, ela própria, faça isso. Ajude, colabore, denuncie. Beleza. Vamos mudar agora de minoria na questão 103. Ou melhor, na questão 42 da página 103. Na letra de música Fim de Semana do Parque, do grande Mano Brown, originalmente dos Racionais, hoje um cara que tem um dos podcasts, eu acho, mais combativos assim, da sociedade brasileira, do seu ponto de vista, seja racial, seja social. Bota lá depois no Google Podcast Mano Brown, que tu vai ver. Essa questão eu preciso muito que já tenha lido com atenção esse texto, como grande parte da obra do Mano Brown. Ele faz uma crítica social à vida da periferia, ou a vida, ou os protagonistas dessa vida da periferia, as classes C e D, correto? Bastante forte a letra. E a pergunta é sobre isso. A letra da canção apresenta uma realidade social quanto à distribuição distinta de espaços de lazer. Tá? A percepção do humano muito aguda aqui, sensacional, sobre o que significa ser pobre.
Qual é a minoria que nós estamos tratando agora aqui? Minoria de caráter social. Os indivíduos que tu diz assim, são indivíduos periféricos da sociedade, não moram no centro, trabalham no centro, na portaria do prédio, na manutenção da escola, como doméstica, como segurança, mas residem nas periferias, tá? Então, eu vou te dizer, essa letra retrata a ausência de opções de lazer à população de baixa renda por falta de espaço. Os caras não têm espaço. Então, o governo não faz um parque e tal lá, porque a vila é apertada, não sobrou espaço. Tá de gozação comigo, né? Letra B, ressalta a irrelevância das opções de lazer para as diferentes classes sociais que acessam a sua mania. Ai, 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 olha o nazistinha, olha o monarca da vida querendo marcar isso aí. Eu não consigo nem olhar para essa alternativa. Tu acha que é irrelevante o lazer para as classes C e D? Pelo amor de Deus. O cara na letra vai reclamando que não tem, que outras pessoas têm, que outras classes têm, e eles não têm. Como é que isso vai ser irrelevante, entendeu? Eu não sei se eu já falei isso na correção, mas tu nunca, na tua vida, nunca tu vai marcar uma alternativa que questiona uma minoria. Pelo amor de Deus. Nem nas questões e nem na tua vida. Olha a letra C. Expressa o desinteresse das classes sociais menos favorecidas economicamente pelas atividades de lazer. Além de tudo, elas são burras. Elas não merecem o espaço de lazer e são burras. O cara que fez isso aqui, ou ele estava rindo das pessoas que vão marcar isso aí, ou ele estava se ressentindo das pessoas que efetivamente são preconceituosas a ponto de imaginar que isso aí é possível. Prova inclusive. Nunca marca um negócio contra uma minoria. Letra B. Implica condições desiguais de acesso ao lazer, pela falta de infraestrutura, investimentos e equipamentos. Porra, que é um negócio melhor do que esse. Falta de condições desiguais, falta de investimento, é óbvio. Afirmativa absolutamente óbvia da realidade que está sendo criticada pela letra da música, né? Gabriel a letra D, não sei se vocês perceberam. E a letra E aponta para o predomínio do lazer contemplativo nas classes favorecidas economicamente e no prático nas menos favorecidas. Onde é que o cara tirou lazer contemplativo nas classes favorecidas economicamente? Então fica todo mundo fazendo do yoga assim, e o prático nas menos favorecidas. Além de ridícula, essa alternativa é totalmente falsa porque não existe lazer nas outras classes, só nas favorecidas, que também não fazem só o chamado lazer contemplativo. Muito bem, vamos na 111, página 111. Por uma das questões, agora a gente vai entrar numa questão polêmica aqui em full, cara, que é a questão 20 dessa página, famosa questão que tu já leu, é a famosa questão da vovozinha lésbica, okay, no livro Amoras, da porto-alegrense Natália Borges Polesso, ok? Quando a gente brinca, de vez em quando até colegas não concordam muito sobre a relevância desse tipo de questão, tá? Então, primeiro eu vou te dizer quem é a Natália Borges Polesso, professora aqui de Porto Alegre, professora da PUC, e uma das maiores referências na literatura LGBTQI+, correto? Se tu é da comunidade, eu sugiro que tu leia esse Amor aí. Eu já li, obviamente, né, por isso que eu estou sugerindo. Não estava naquela minha lista de livros relevantes assim, para essa comunidade. Eu optei por colocar um outro gaúcho de Santiago, que é o Caio Fernando Abreu, que já foi leitura obrigatória da URGS. Eu acho que ele é um pouco mais abrangente. O pessoal da comunidade LGBT mulher, não é preconceito da minha parte, tá? Quando eu estava preparando aquela aula, estava terminando ele de ler uns livros da Polícia, então não ia recomendar um negócio que eu não tinha pleno conhecimento, mas são livros mais pesados sobre a dificuldade da inclusão social dessas pessoas, do que passa pela cabeça dessas pessoas quando existe o choque da realidade, da negação da sua condição, correto? Como é o caso do Caio Fernando Abreu também. A literatura LGBTQI+, no Brasil é bem desenvolvida, tem muitas publicações interessantes, e se tu quiser ter uma visão mais empática desse grupo, né? Ou até se tu pertence desse grupo e quer se sentir representado, é por isso que existe esse tipo de questão do Enem, para tu conhecer esses livros, para divulgá-los e para tu entender como a vida dessas pessoas precisa ser encaixada na nossa sociedade. Nós precisamos adaptar eles. E a recíproca acho que não é muito verdadeira. Como uma tese bem pessoal, assim, não sei se tu concorda,
Eu acho completamente errado tu querer dizer numa escola, sobretudo de bullying, quando as pessoas já vão começar, de que eles são iguais. Não, eles não são iguais. Tu tem que aprender que eles são diferentes. Tu tem que aprender a respeitar. Por isso que nós dizemos a diversidade, tá entendendo? E lendo esses caras, conhecendo esses caras, sabendo que eles estão progressivamente mais presentes e empoderados, isso vai facilitar a nossa vida. Por isso que tem questão sobre os periféricos. É por isso que tem uma questão com um texto do cara do Racionais, como a gente leu antes, tá vendo? Por isso que tem uma questão sobre violência contra a mulher, porque a gente tem que saber que isso existe e ou evitar ou entender, como é o caso daqui. O problema, feito em meu discurso, é que eu acho que o trecho, como eu já li esse ponto aí, eu acho que o trecho escolhido não é tão claro assim para dizer o que ele quer dizer, sabe? Não sei se tu entendeu o contexto, a menina é lésbica, mas descobre que a sua avó também é. Então, ela tem medo de ou falar ou ser descoberta, mas não pelas justificativas que vão ser dadas ali, mas de expor também a voz. Então, quando vê o enunciado, tá? A situação narrada revela uma tensão fundamentada na perspectiva de que conflito com interesse de poder, nada a ver, não tem poder nenhum, é uma relação familiar, correto? Normalmente nós dizemos poder para referir ao poder institucional, governo, ou para referir a um poder dentro da família, poder paterno, por exemplo, que não é o caso, não tem adjetivo ali. Silêncio não é do equilíbrio familiar, está aí a resposta, porque ela não quer prejudicar ela também, a avó, correto? E aí, por fim, medo instalado pelas ameaças de punição, isso não aparece em nenhum momento, não aparece essa relação. Ela não tem que ser punida, tem uma tensão, mas não é uma tensão da punição. Tá? E choque imposto pela distância entre as gerações. Cara, olha só aqui, que chavão que tu marcou essa aqui. Nesse caso, não tem um choque. A mulher percebe que a avó tem a mesma peculiaridade dela. Então, não é distância, é uma equiparação, tá entendendo? Que é a opção pelo lesbianismo, opção, condição, como tu quiser dizer. E apego aos protocolos de conduta segundo os gêneros, não. Protocolo seria coisa burocrática, ela faria tradicionalmente, não é o caso, porque ela tem uma opção que não é protocolar, ok? Ok? Sobretudo, além de se ligar, eu acho que é importante tu saber por que essas questões acontecem, tá entendendo? Elas acontecem porque as pessoas precisam saber. Se elas não vão saber na escola, se a família é contra, se elas são preconceituosas, pelo menos uma palavra denuncia. Agora nós temos a página 118, uma questão que deixou o nosso, então, candidato a presidente bem louco, que é o Pajubá. O que é o Pajubá, pessoal? É um dialeto, vocês leram, né? Que é usual nas comunidades LGBTQI, nos segmentos gay e travestis, correto? O Pajubá, incrivelmente, ele tem um parentesco com o Yorubá. Então, do ponto de vista linguístico, ele é uma joia de uma expressão que, ao mesmo tempo, sobreviveu em função do extermínio, genocídio negro do Brasil e acabou caindo como uma preferência de outro grupo minoritário, correto? Então, quando o cara te pergunta assim, ó, da perspectiva do dialeto, o Pajubá ganha status, aliás, da perspectiva do usuário, né? O Pajubá ganha status de dialeto, caracterizando como elemento de patrimônio linguístico, principalmente por... Por que ele ganha esse status de dialeto? Por ter mais de 1.000 palavras conhecidas, tu nem sabe esses critérios, isso aí tu não pode afirmar. Pensa bem, tá? Uma coisa que é importante, o que tu não pode afirmar, tu nunca vai concordar numa questão do Enem. Não está no texto e não é deduzível, então tu não pode afirmar. Não é verdade? Então, se eu não posso verificar, isso não é exatamente uma questão de conteúdo, eu não vou concordar. Vou voltar lá para agora a letra B. Não tem nenhum critério também, tá, para ser dialeto, tem que ter 1.000 palavras ou não. Na letra B, ter palavras diferentes de uma linguagem secreta. Ninguém diz que é linguagem secreta. Não tem que ter uma linguagem plenamente secreta, né? E Pajubá é já uma linguagem entre um grupo específico. Ninguém disse que ninguém quer compartilhá-la. Ser consolidado por objetos formais de registro. Complicou a minha vida, né? O que significa isso? Se eu estou estudando como um dialeto, essa questão é irônica com os preconceituosos, está entendendo? Tipo assim, ó, se eu sou especialista e eu estou estudando como uma forma de dialeto, então quer dizer que isso é um dialeto. O fato de já ser
foco de pesquisa científica, autoriza dizer que é dialeto. Porque é, correto? A famosa ideia, quem diria, essa questão caiu, ela é da prova de 2018, né? Ela caiu antes de toda a preocupação que a gente tem hoje, toda a palhaçada contra a ciência que nós vivemos da pandemia, mas o foco é esse. Se a ciência está dizendo que é relevante porque é um dialeto, é porque é um dialeto e é relevante, ok? Ser utilizado por advogados em situações de formação, porque não são advogado gay, nada a ver. E ser comum em conversas no ambiente de trabalho. Não é bem comum no ambiente de trabalho por casualidade, é comum no ambiente de trabalho desse advogados. Beleza? E aí vamos fechar agora na página 119, a página seguinte, com a questão 41. Eu falei aqui, mas naturalmente a comunidade LGBTQI, como na questão anterior, é o foco. Questão 41, está um pouquinho mais abaixo aqui, vamos lá, que é a figura dessas três mulheres. Novamente, a gente tem propaganda institucional, ok? A pergunta é essa: se você foi vítima de assédio, rompa o silêncio. Ó, rompa, denuncie. Olha os elementos mais abaixo ali, nas péssimas definições do Enem, né? Não silencie, o governo está a seu lado, ligue, correto? Tipologia totalmente injuntiva. Antes de eu ir para os alternativos, porque eu vou usar isso para respondê-las, olha bem para essas três mulheres aqui e o que tu acha dessa relação. Essas três mulheres, elas não te lembram nada que tu já tenha visto alguma vez na vida? Tu não te lembra das figuras dos emoticons, dos macaquinhos, que não veem, não falam e não veem, não falam, não ouvem, correto? São esses três casos aí, caracteristicamente, né? Essa é a relação. Então, tem assim, no texto, busca-se convencer o leitor a mudar seu comportamento por meio da associação de verbos no imperativo à imagem. Lembra que a campanha tem a parte visual e a parte linguística. A imagem é a indicação de vários canais de atendimento. Isso não é um convencimento. Tá? Os canais de atendimento são informação, não é a parte apelativa. Divulgação do Centro de Defesa da Mulher, informação, não apelativo. Informação sobre a duração da campanha, informação. Apresentação dos diversos apoiadores, informação, correto? E a utilização das três mulheres, que na realidade não estão fazendo o que deveriam fazer. As próprias mulheres que poderiam ser elas mesmas, as denunciadoras, que não falam, não veem e não ouvem, devem mudar de atitude. Essa é a estratégia de convencimentos. Beleza? A gente vai ter mais aulas sobre isso. Eu acho absolutamente imprescindível que vai ganhando corpo assim, essa ideia de como responder o Enem. Eu tenho certeza que só ver essas aulas e imaginar como é que é a vida das minorias, que talvez uma boa parte dos alunos mais privilegiados aí nunca tenha se envolvido, é absolutamente imprescindível para melhorar o desempenho, tá entendendo? Muitas e muitas questões mal feitas a gente acabou de resolver hoje. Espero ter ajudado o melhor possível. Beleza? Muito bem. Até a próxima correção. Valeu. Um abraço.